Olá, estamos de volta. Nessa aula, faremos uma análise dos princípios e concepções que dão sustentação à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9394, de 1996, que é a maior lei de educação que está em vigor até os dias de hoje. Dois eventos com abrangência mundial marcam decisivamente o ideário para a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9394, de 20 de dezembro de 1996. São eles: a Conferência Mundial sobre Educação para Todos e a Declaração de Nova Delhi. O primeiro evento aconteceu em 5 de março de 1990 em Jomtien, Tailândia, denominado Conferência Mundial sobre Educação para Todos. Nesse evento, foi acordado entre as nações que participaram, entre elas o Brasil, um documento com 10 artigos que traçariam as metas a serem atingidas pelas nações conforme cronograma pré-estabelecido. A conferência foi promovida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO. Também pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e pelo Banco Mundial. O segundo evento aconteceu em 6 de dezembro de 1993, denominado Declaração de Nova Delhi. Em Nova Delhi, no ano de 1993, um novo encontro se realizaria para dar continuidade aos debates iniciados em Jomtien. Reuniram-se aqueles 9 países mais populosos do mundo, ainda em apuros quanto ao alcance da universalização da educação primária universal. Dentre eles, Indonésia, China, Bangladesh, Brasil, Egito, México, Nigéria, Paquistão e Índia, os quais reafirmaram o estabelecimento do ano de 2000 como uma data limite para o cumprimento de todas as metas de obtenção da universalização do ensino básico por meio da ampliação da oferta de vagas na escola elementar e nos programas de alfabetização de adultos. Esta declaração apresenta o seguinte texto: nós, os líderes dos 9 países em desenvolvimento de maior população do mundo, reiteramos por esta declaração nosso compromisso de buscar com zelo e determinação as metas definidas pela Conferência Mundial sobre Educação para Todos e pela Cúpula Mundial da Criança, realizadas em 1990, de atender as necessidades básicas de aprendizagem de todos os nossos povos, tornando universal a educação básica e ampliando as oportunidades de aprendizagem para crianças, jovens e adultos. Assim fazemos com consciência plena que nossos países abrigam mais do que a metade da população mundial e que o sucesso de nossos esforços é crucial à obtenção da meta global de educação para todos. A fonte, Nova Delhi, 16 de dezembro de 1993. A Declaração de Nova Delhi defende que uma parcela crescente dos recursos nacionais e comunitários seja canalizada para a educação básica e a melhoria do gerenciamento dos recursos educacionais agora disponíveis. Em relação ao princípio das necessidades básicas de aprendizagem, observamos que a Declaração de Jomtien apresenta como objetivo principal oferecer oportunidade de alcançar e manter um padrão mínimo de qualidade da aprendizagem, para logo em seguida anunciar que as abordagens ativas e participativas são particularmente valiosas para garantir a aprendizagem. Assim, a análise desses documentos elucidará os caminhos seguidos pelas políticas educacionais estabelecidas hoje em nosso país. A Declaração Mundial sobre Educação para Todos propunha a ampliação da concepção de educação para jovens,
adultos e mulheres, e o respeito às necessidades e características de cada povo. Focou também o respeito às condições culturais de cada nação. De acordo com esse documento, a educação básica é mais do que uma finalidade em si mesma. Ela é a base para a aprendizagem e o desenvolvimento humano permanentes, sobre a qual os países podem construir sistematicamente níveis e tipos mais adiantados de educação e capacitação. A declaração objetiva a valorização de novos recursos de comunicação como meio capaz de aumentar o acesso à educação, rompendo a barreira do espaço físico imposta pelo meio tradicional de ensinar. Ela demonstra claramente o desejo de incluir mulheres e crianças nos processos educacionais, uma realidade distante até a época de sua publicação, em 1990, especialmente para mulheres e crianças de países do continente africano. Também propõe a inclusão de todos os grupos que não tinham acesso à educação, como trabalhadores rurais e povos nômades. Os artigos base da Declaração Mundial da Educação para Todos são os seguintes. Artigo 1º. Satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem. Cada pessoa deve estar em condições de aproveitar as oportunidades educativas voltadas para satisfazer suas necessidades básicas de aprendizagem. Artigo 2º. Expandir o enfoque. O que seria isso? Lutar pela satisfação das necessidades básicas de aprendizagem para todos, sendo necessário um enfoque capaz de ir além dos níveis atuais de recursos, de estruturas institucionais, dos currículos e dos sistemas convencionais de ensino. Universalizar o acesso à educação e promover a equidade, ou seja, a igualdade. Concentrar a atenção na aprendizagem, ampliar os meios e o raio de ação da educação básica, propiciar um ambiente adequado à aprendizagem. Artigo 3º. Universalizar o acesso à educação e promover a equidade. Ou seja, melhorar a qualidade da educação e diminuir a desigualdade, manter um padrão de qualidade, eliminar a discriminação e os preconceitos, garantir o atendimento das necessidades educacionais de pessoas com qualquer tipo de deficiência. Artigo 4º. Concentrar a atenção na aprendizagem, valorizar a frequência aos programas e o preenchimento de requisitos para obtenção do diploma, tendo como princípio basilar a aprendizagem efetiva. Desse modo, será priorizado o aprendizado e a implantação de sistemas de avaliação de desempenho para a verificação dos níveis desejáveis de construção do conhecimento. Artigo 5º. Ampliar os meios e o raio de ação da educação básica. Sabemos que a aprendizagem começa desde o nascimento. Então, deve-se garantir e ampliar a educação inicial, pois a alfabetização é indispensável a qualquer sujeito em fase de desenvolvimento e crescimento. Artigo 6º. Propiciar um ambiente adequado à aprendizagem. Garantir um ambiente adequado onde o estudante possa concentrar-se na aprendizagem, usufruindo de assistência nutricional, cuidados médicos, apoio físico e emocional. Artigo 7º. Fortalecer as alianças, acenando para a necessidade de novos parceiros para a educação. As autoridades nacionais, estaduais e municipais têm que proporcionar educação básica de qualidade para todos, mas não se espera que essas esferas deem conta de tudo sozinhas. No Brasil, por exemplo, essa parceria se estabeleceu com a criação de grupos como o Amigos da Escola. Artigo 8º. Desenvolver uma política contextualizada de apoio.
formam-se políticas de apoio nos setores sociais, culturais e econômicos. A sociedade também deve garantir um ambiente intelectual favorável à educação, estimulando o desenvolvimento do conhecimento científico. Artigo 9º. Mobilizar os recursos. Neste item, destacamos o apelo para a procura de parcerias entre os entes das nações, estados e municípios, para financiamento das propostas educacionais. É preciso que sejam mobilizados recursos financeiros além daqueles que vêm do governo federal. Em caso de mudanças nos valores das verbas do governo, nunca esquecer que a educação deve ser considerada uma dimensão fundamental de todo o processo social, cultural e econômico. Lembrando que ela é o investimento mais importante que se pode fazer junto ao povo para garantir o futuro do país. Artigo 10º. Fortalecer a solidariedade internacional. Os países menos desenvolvidos devem contar com a colaboração de outros países para que se possa investir em educação. Com esses artigos, a declaração propunha uma reestruturação em todo o setor educativo com o objetivo de alavancar o desenvolvimento das nações. Estudos promovidos pela ONU, pela Unesco, a partir da década de 1960, apontaram que os países com os piores índices de desenvolvimento humano e social eram também os países com os piores índices educacionais. Por meio da intervenção da Unesco, foi definido que todas as esferas, sejam nacionais, estaduais ou municipais, deviam levar em conta os objetivos da declaração e criar seus próprios objetivos no movimento conjunto e colaborativo. Deveriam ser formulados objetivos de médio prazo, levando em conta critérios de avaliação, ganhos e resultados esperados em um determinado lapso de tempo. Definição das categorias prioritárias, por exemplo, os pobres e os portadores de deficiências. Comprovação e medida dos avanços registrados. Essas proposições e metas representam um piso e não um teto para o desenvolvimento contínuo dos serviços e dos programas de educação. Metas de curto prazo servem como referências para um futuro plano de ação. As metas podem ser baseadas em qualquer setor de desenvolvimento humano. Então, os seguintes objetivos já ficam estabelecidos por esta declaração: expansão dos cuidados básicos e atividades de desenvolvimento infantil, incluídas aí as intervenções da família e da comunidade, direcionadas especialmente às crianças pobres que não são assistidas e aquelas com deficiências. Acesso universal e conclusão da educação fundamental ou qualquer nível mais elevado de educação considerado básico até o ano 2000. Melhoria dos resultados de aprendizagem, de modo que a percentagem convencionada de uma amostra de idade determinada, por exemplo, 80% da faixa etária de 14 anos, alcance ou ultrapasse o padrão desejável de aquisição de conhecimentos previamente definido. Redução da taxa de analfabetismo adulto à metade, se compararmos ao nível registrado em 1990, já no ano 2000. A faixa etária adequada deve ser determinada em cada país. Uma ênfase especial deve ser conferida à alfabetização da mulher, de modo a reduzir significativamente a desigualdade existente entre os índices de alfabetização de homens e mulheres, e ainda
ampliação dos serviços de educação básica e capacitação em outras habilidades necessárias aos jovens e adultos, avaliando a eficácia dos programas de educação de jovens e adultos para as mudanças de comportamento e impactos na saúde, emprego e produtividade desses sujeitos. Ampliação, por parte dos indivíduos e de suas famílias, dos conhecimentos, habilidades e valores necessários a uma vida melhor e a um desenvolvimento racional e constante. Acesso a todos os canais de educação, inclusive aqueles veiculados nos meios de comunicação de massa, em outras formas de comunicação tradicionais e modernas e ação social. A eficácia dessas intervenções será avaliada em função das mudanças de comportamento observadas na vida das pessoas. Vocês perceberam a necessidade de se pensar num documento que direcionasse todos os esforços políticos das nações para o desenvolvimento de políticas públicas que priorizassem a sua emancipação? Pois bem, a Declaração Mundial da Educação para Todos propôs ainda um calendário para que as nações organizassem as suas políticas e congregassem esforços para o cumprimento das metas estabelecidas. Vejamos o quadro comparativo entre o calendário indicativo de implementação de propostas da Declaração Mundial sobre Educação para Todos e os planos e propostas implementadas aqui no Brasil no mesmo período. Então, no calendário indicativo de implementação de propostas da Declaração Mundial sobre Educação para Todos, estava prevista a adoção de medidas para a criação de um contexto político favorável. O Brasil participa da declaração e inicia as discussões para a criação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A segunda etapa do calendário: fortalecer e utilizar os mecanismos apropriados de consulta e cooperação já existentes, bem como estabelecer procedimentos para o acompanhamento dos progressos nos níveis regional e internacional entre 1990 a 1993. No Brasil, acontece a assinatura da Conferência de Nova Delhi, em 1993, solicitando o apoio financeiro dos organismos internacionais para o apoio da proposta assumida com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos. Dentro do calendário internacional, estava proposto implementar os planos de ação. Os organismos nacionais de coordenação irão acompanhar a implementação e propor ajustes nos planos. Etapa de realização de ações regionais e internacionais de apoio, entre 1990 a 1995. No Brasil, é criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990, e também elaborado o Plano Decenal de Educação para Todos, que teria a duração, como o próprio nome pressupõe, de 10 anos e vigoraria entre 1993 a 2003. No calendário internacional, avaliar o período intermediário de implementação dos planos e, caso necessário, fazer ajustes. Governos, organizações e agências de desenvolvimento deverão empreender uma ampla revisão das políticas nos níveis regional e mundial, entre 1995 e 1996. No Brasil, ocorre a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9394, de 1996, e também a aprovação do Plano Nacional Decenal de Educação, ou seja, um plano para 10 anos.
dentro do calendário internacional, implementar os planos de ação e apoio regional e internacional. As agências de desenvolvimento promoverão ajustes em seus planos, onde necessário, e incrementos consoantes em sua ajuda à educação básica. Também avaliar as realizações e empreender, novamente, uma ampla revisão das políticas aos níveis regional e mundial de 2000 a 2001. No Brasil, é criado o SAEB, ou seja, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, no ano 2000, considerada pelo Ministério da Educação como uma das primeiras ações brasileiras para conhecer os resultados de aprendizagem dos alunos. Em Minas Gerais, o nosso estado, há a criação do Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública, no ano 2000. Vimos então que houve um esforço coletivo pró-melhoria da qualidade da educação. Sobre o atendimento das necessidades básicas de educação, as declarações citadas definem como conteúdos os saberes atitudinais no campo dos valores, das competências, habilidades e relações interpessoais. É necessário também ressaltar que outro evento significativo foi o Fórum de Dakar, realizado não apenas com o propósito de avaliar a década de 1990 a 2000, mas também como uma forma de ampliar as metas e reforçar a necessidade de que a educação primária em todos os países deve ser gratuita, obrigatória e de boa qualidade, e ainda assumida pelo Estado. A discussão do Marco de Ação de Dakar, documento de compromissos assumidos pelos países membros da Unesco, representa uma oportunidade ímpar para repensar a política educacional brasileira com vistas aos novos horizontes sociais que se desenham para o século XXI. Além disso, a feliz coincidência do compromisso de Dakar com a aprovação do Plano Nacional de Educação, que estabeleceu a elaboração de planos decenais, estaduais e municipais de educação para todos, oferece a oportunidade para um novo e decisivo salto para colocar o Brasil em sintonia com as demandas de nossa época. Vejamos agora o papel da educação no contexto das políticas públicas no Brasil. A Constituição Federal de 1988, que vigora até hoje e é a Carta Magna da Nação, define os critérios para a educação da nação. Inicia a discussão com o artigo 6º, no qual está registrado que são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, conforme o artigo, a educação é vista como um direito social, uma necessidade básica do cidadão. No artigo subsequente está registrado que a remuneração mínima do trabalhador, ou seja, o salário mínimo, deve ser capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Isso está na Constituição de 1988. Como se vê, até no valor para o cálculo da remuneração mínima do trabalhador é prevista a necessidade de se arcar com custos da educação. O próprio Estado cria estratégia, como veremos adiante, para garantir
a concretização dos direitos previstos na Constituição. Quanto à capacidade de legislar sobre a educação, o artigo 22 explicita-se que compete privativamente à União o ato de legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional, inciso 24. Apesar dos artigos citados fazerem menção à educação, a Constituição reserva todo o capítulo 3, artigos 205 a 214, para a sua exposição detalhada. Segundo o artigo 205, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o mundo do trabalho. O educador Carlos Roberto Jamil Cury nos lembra que o exercício para o trabalho é retomado no artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9394 de 1996, reforçando a vinculação da educação com o mundo do trabalho. Vemos então uma de suas funções, a operacionalidade da educação. A Constituição Federal define a educação como um direito público subjetivo, ou seja, qualquer cidadão pode exigir o seu cumprimento, direto ou indireto, pelo Estado. A obrigatoriedade da educação básica gratuita é dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Isso está no artigo 208 da Constituição Federal, inciso 2, o que obriga o Estado a ofertar cursos de educação de jovens e adultos para os maiores que não tiveram condições de frequentar a escola na idade regular. A EJA é, portanto, uma reparação do Estado para com aqueles que não tiveram condições de frequentar, em idade regular, a escola. Trata-se de uma modalidade que tende a diminuir, a partir dos vários programas e incentivos do poder público para a permanência de toda criança na escola, sendo a partir daí desnecessária a oferta da EJA. O parágrafo 2º do artigo 210 da Constituição Federal mostra a necessidade do respeito à diversidade cultural de nosso país, quando afirma que o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem, respeitando a cultura própria do povo indígena. Quanto à área de atuação dos entes públicos, União, Estado e município, é de obrigação do município a oferta da educação infantil e ensino fundamental. Cabe ao Estado e à União assegurar a oferta dos ensinos fundamental e médio. Isso está no artigo 211 da nossa Constituição Federal. A política educacional no Brasil é influenciada pelos organismos internacionais. Entre eles, pode-se destacar a CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, e também o Banco Mundial. A principal ferramenta apresentada pelo Banco Mundial para a implantação das reformas educacionais que ele julga necessárias é a descentralização. Esse órgão postula menos burocracia estatal na educação e mais flexibilidade local. O Banco Mundial propõe a vinculação da educação à produtividade, numa visão economicista da mesma, sem, contudo, vincular os objetivos da educação ao desenvolvimento da cidadania. Nessa imagem, vemos uma turma superlotada de uma universidade do Reúne,
que prevê a expansão da educação superior por meio de um programa de apoio de planos de reestruturação e expansão das universidades federais, REUNE, que tem como principal objetivo ampliar o acesso e a permanência na educação superior. Mas aqui vejamos, as condições não são adequadas à formação do cidadão. O Banco Mundial apontou vários problemas na educação brasileira e, em um documento datado de 1997, destacou como determinantes para esses problemas os altos índices de pobreza no Brasil. Destacou também a precariedade do sistema educacional nas esferas municipais e estaduais, a influência do Estado no gerenciamento da aprendizagem no âmbito da escola, pouca formação acompanhada da desmotivação do profissional da educação. Nesse mesmo período, o Banco Mundial apontou como raiz do problema as desigualdades do financiamento educacional, direcionando para a necessidade de mudanças urgentes na Constituição Federal, no que diz respeito ao financiamento da educação nacional. Desse modo, podemos inferir que, apesar dos empréstimos para os países em desenvolvimento serem de baixo percentual, aproximadamente 0,5% do total de gastos com a educação, o Banco Mundial tem a intenção de influenciar significativamente as políticas educacionais dos países em que atua, particularmente em mudanças nas formas de gestão e na alocação dos recursos. Em uma análise desse contexto, podemos perceber que, no entendimento dos técnicos do Banco Mundial, a falta de autonomia das escolas na aplicação dos recursos poderia ser um dos fatores responsáveis pelo insucesso na aprendizagem dos alunos. Nas palavras de Novoa, a autonomia das escolas na aplicação dos recursos surge como uma sugestão imediatista das reformas educacionais. Estes apontam a autonomia como um dos princípios centrais das políticas educativas dos anos 90. Trata-se de dotar as escolas com os meios para responder de forma útil e atempada aos desafios cotidianos. A autonomia é importante para a criação de uma identidade da escola, de um ethos específico e diferenciador que facilite a adesão dos diversos atores e a elaboração de um projeto próprio. Novoa, 1998, página 26. Desse modo, o eixo autonomia na escola aparece como parte da determinação do Banco Mundial para a descentralização da política educacional no Brasil, proposta por intermédio de programas como Dinheiro Direto na Escola, PDDE, e o banco vem, assim, propor ações voltadas para a melhoria da qualidade da educação. Vamos de novo? Cláudia, não ficou bom não. Sendo assim, o eixo autonomia na escola aparece como parte da determinação do Banco Mundial para a descentralização da política educacional no Brasil, proposta por intermédio de programas como Dinheiro Direto na Escola, PDDE. O Banco Mundial vem, assim, propor ações voltadas para a melhoria da qualidade da educação oferecida em países de sua atuação, como providenciar livros didáticos e outros materiais de ensino, melhorar as habilidades dos professores em técnicas de sala de aula, capacitando-os em sala e à distância. Prevêem avaliar a eficácia desta capacitação, considerando a mudança do comportamento dos professores em sala de aula. Elevar a capacidade de gerenciamento setorial, fortalecendo os sistemas de avaliação e informação. Chamo agora a atenção de vocês para um assunto que discutiremos mais adiante, a avaliação da educação. No que se refere ao ensino fundamental,
Entre as ações apresentadas pelo Banco Mundial está a fiscalização da utilização dos recursos através do controle de resultados, os quais se darão na escola por meio da verificação do aproveitamento dos alunos. Assim, podemos fazer os seguintes questionamentos. Em que medida as avaliações de larga escala impactam a educação básica? Contextualização, interdisciplinaridade, habilidade de leitura e interpretação, resolução de problemas, bom material didático e ação pedagógica efetiva poderiam mudar o quadro do fracasso na aprendizagem? Acredito que sim, não é? Outra questão. Até que ponto os resultados apresentados pelos alunos podem estar vinculados à alocação de recursos? Esta cobrança não provocará a efetivação de uma prática de aprovação sem critérios pedagógicos? Nos últimos 12 anos, o governo brasileiro, por meio do MEC, vem implementando políticas educacionais que visam a compressão dos gastos públicos, realizando transferências de responsabilidade, especialmente de investimentos na manutenção do ensino, para estados, municípios, iniciativa privada e associações filantrópicas, ficando a União apenas com as atribuições de controle, avaliação, direção e, eventualmente, apoio técnico e financeiro de caráter subsidiário e suplementar. Nesse contexto, surge o primeiro Plano Nacional de Educação, no ano de 1962. Podemos dizer que esse plano foi elaborado na vigência da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 4.024, de 1961. Com a Constituição Federal de 1988, é retomada a proposta do Plano Decenal, desta vez em forma de lei, capaz de conferir estabilidade às iniciativas governamentais na área de educação. O artigo 214 da Constituição Federal contempla essa obrigatoriedade. Por outro lado, a Lei 9394 de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e determina nos artigos 9º e 87, respectivamente, que cabe à União a elaboração do Plano Decenal de Educação em colaboração com estados, Distrito Federal e municípios, e institui a década da educação a partir da promulgação da lei. Estabelece ainda que a União encaminhe o plano ao Congresso Nacional um ano após a publicação da citada lei, com diretrizes e metas para os 10 anos posteriores, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos. Portanto, o Plano Nacional de Educação é considerado uma regulamentação legal para a efetivação das políticas de reeducação, enquanto o Plano Decenal, que também é uma política educacional, é um projeto com tempo definido, ou seja, 10 anos para os primeiros passos dessa efetivação. Verificamos então que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9394 de 1996, estabeleceu a incumbência da União de liderar a elaboração do Plano Nacional de Educação, de duração plurianual, visando a articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e a integração das ações do poder público que conduzam à erradicação do analfabetismo, à universalização do atendimento escolar, à melhoria da qualidade do ensino, à formação para o trabalho, à promoção humanística, científica e tecnológica do país. Como você pode observar, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9394 de 96, faz referência ao Plano Nacional de Educação em 2 de seus artigos
inclusive no artigo 9º, ratificando o que diz a própria Constituição a respeito do importante papel da União na elaboração desse plano. Artigo 9º. A União incumbir-se-á de 1. Elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios. No artigo 87 está registrado que foi instituída a década da educação a iniciar-se um ano a partir da publicação desta lei, ou seja, a lei foi publicada em 1996, então, a partir de 1997, inicia-se a década da educação. Está escrito, parágrafo 1º, a União, no prazo de um ano, a partir da publicação desta lei, encaminhará ao Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação, diretrizes e metas para os 10 anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos. Como você pode perceber, o Plano Nacional de Educação é um instrumento da política educacional, que estabelece os objetivos e metas para a educação em todos os níveis e modalidades de ensino, para a formação e valorização do magistério, para o financiamento da educação e para a gestão educacional. Esse plano teve sua gênese e sua discussão situada durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Na próxima aula, faremos uma articulação entre as políticas educacionais brasileiras e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que está em vigor.